Ô, meu amigo! Meu E brother, aí, tudo bem? eu bem e você Tudo jóia, tudo jóia. na corrida, né? Acabei faz um pouco tempo que eu cheguei aqui da corrida. É? Tava por É, onde? eu estava no Jardim das Perdizes. Hoje foi algumas. Deixa eu até abaixar um pouco aqui esse pedestal. Aí eu acho É, que fica melhor, né? sei. O povo vê você. E aí, tudo bem? Eu tô bem, tô bem. Tá Tô chamando a aqui. turma aí para chegar já? É, já tô chamando, a Vânia já tá aqui com a gente. A Juliana Prime, que é uma fofa, a Vânia, uma aluna que Legal, se tornou minha amiga, né? legal. É muito bacana. É, você tem algumas pessoas que são sempre um presente, né? Você é um deles, viu? É, valeu. Valeu, Ô, deixa eu acertar aqui. Eu vim para a varanda para não fazer muito barulho. você, Cláudio, às Oi. vezes eu hoje mesmo estava comentando aqui com a Mayra da nossa época de mestrado, né? Era uma época É. duríssima, né? Porque a gente Pô, nem me fale. tinha que estudar, o trabalho, era uma loucura. Eu estava na empresa, né? E, e era uma loucura tudo isso, né? Trabalhava Mas a numa gente empresa alemã, não era? era inglesa. Inglesa. Ai, eu tenho um amigo nosso aqui, Cláudio, um amigo meu especial, é, dá aula para mim na pós, o Denis Pazeto, ele é um fofo também de pessoa. Obrigada, viu, Denis? Você está aqui, um prazer imenso, viu? E às vezes eu fico lembrando, eu dou risada sozinha, né? Daquela época. O Marcelo, aquele sufoco, tudo que vinha lá. Da onde que era a cidade dele mesmo? Penápolis. Penápolis. E era Penápolis. uma. Eu fui dar uma palestra para ele lá outro dia. O Marcelo é muito gente boa. Nossa, demais da conta, demais da conta. É, Eu falo sempre com ele Marcelo é muito pelo gente quê? boa. Pelo Face, pelo Whats. Agora esse processo todo aí é bom, né? Porque você tem contato direto todo dia, né? É, Enfim, esse e é muito movimento legal. ele trouxe algumas novidades. Eu confesso que eu ainda sinto falta. Eu gosto de estar nos palcos presente e tal, mas esse negócio trouxe umas coisas interessantes, assim, né? Ontem, por exemplo, eu dei uma palestra de manhã, um treinamento à tarde e aula à noite. Jamais E seria essa possível se não fosse do jeito jamais, que nós porque estamos, né? esse pessoal à noite é um grupo que faz parte lá de um projeto da OBS com a Fundação Dom Cabral, e É, a turma é do Amazonas e de Belém. sei. Como é que você dá um pulinho em Amazonas e Belém assim, né? É verdade, é verdade. Não, é uma Então tem loucura, prós e contra, como tudo na vida. exatamente. Mas eu tô gostando demais da conta desse novo modelo, sabe? E eu tinha até um pouco de. Ainda continuo preferindo o ao vivo, né? Eu acho que esse contato, esse olho no olho, ainda faz muita diferença, né, Cláudio? Mas Sim, o essa. ser humano é relacional, né? Exatamente. E Nós esse somos, novo. nós somos um bicho de relacionamento. Exatamente. Mas esse novo modelo, você também consegue interagir, você também consegue passar algumas coisas bacanas para os outros. É, enfim, é um novo jeito, é uma nova forma, né, que nós É. temos e a Eu gente só não não pode gosto quando as deixar. pessoas. Só não gosto com esse negócio que as pessoas façam um novo normal, como se É, houvesse um outro normal, né? O que é normal? Aí já começa a empipinar ao meio do caminho, porque eu olho para a questão. Você, na sua formação, vai olhar que tipo de indivíduo é normal. E eu vou sim, olhar assim, que tipo de mercado é normal. Não tem novo normal, é o momento que a gente está vivendo. de uma O nova avanço adaptação, né? tecnológico, o avanço tecnológico puxou, e a gente vai Sim, falar aqui sobre autoconhecimento, né? E sim, aqueles que não entenderam que o autoconhecimento, Lourdes, é,
é um caminho necessário, um caminho sem volta, e quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo e mais eu gerencio meus pontos fracos, que é outro problema, né? Outro dia eu Sim. tava... RH é um bicho meio esquisito, assim, né? É cheio de Para de politicagem. falar da minha Aí, área. aí falou assim, você poderia não falar assim pontos fracos, mas pontos de atenção e de melhoria? Eu falei, meu, é ponto fraco, o cara é fraco, eu sou fraco nesse ponto, eu não quero melhorar esse ponto. Eu não quero investir tempo, eu não quero investir energia, eu não quero investir nada naquilo que eu sou fraco. Eu quero gerenciar aquilo que eu sou fraco para não ficar aparecendo toda hora, e naquilo que eu sou forte eu vou pôr gasolina, querosene de avião. Eu vou pôr É, energia, garra, ferramenta, conhecimento, vou pôr tudo que eu tenho naquilo que eu sou forte. No que eu sou fraco eu não quero melhorar, não é ponto de melhoria, eu sou fraco, sou ruim nisso. Eu não quero é. ficar fazendo curso de HP 12C para fazer conta mais rápida. Eu odeio HP 12C. Eu não quero. Ô, Cláudio, e aproveitando aí, né, eu já queria, É, inclusive, que você se apresentasse, né? Eu vou falar um pouquinho, pessoal, hoje eu convidei esse meu amigo, né, que ele é meu esse meu amigo, amigo ácido. esse meu amigo diferencial, porque ele tem um conceito que ele não é psicólogo, né? Na época nossa de mestrado, a gente tinha aí discussões e embates sobre gente, sobre pessoas. E aí eu fiquei tão feliz, porque ao longo do tempo ele evoluiu tanto nesse processo de gente, que eu o trouxe hoje, e ele tem trabalhado muito é, em palestras, em treinamento, que ele acabou, inclusive, de falar agora com vocês, e ele traz um processo de autoconhecimento que não é o psicólogo falando, é o especialista falando da importância da necessidade, mas é alguém que atua com vendas. Ele vai falar um pouquinho depois, claro, fala um pouquinho do seu livro, né, das tuas coisas como escritor, e esse é um diferencial, esse é mais do que um depoimento, é uma live prática de quem vivencia isso no dia a dia. Então, vai lá, claro, fala aí sobre você, né, quem você é, e um pouquinho aí dessa tua experiência, e vamos engajar aí no nosso tema de ferramentas e autoconhecimento. Bom, primeiro, bom, Lourdes Nogueira, né? Lourdes Nogueira, primeiro. Tirando o ser humano que você é, né? E a forma como você... Como a gente sempre conversou e a gente discutiu, aquilo que eu chamo de divertidamente sério, né? A gente sempre foi divertidamente sério, garantindo a qualidade do debate e do embate, inclusive, porque, pessoal, vocês que trabalham aí com a Lourdes, o público da Lourdes, vocês seguem e acompanham uma pessoa extraordinária, né? Não é só a profissional, mas a pessoa que é e o ser humano que é. Então, eu acho que antes de falar de mim, é agradecer você aí por esse tempo, por esse convite, e às vezes, eu tenho falado muito, né? Uma coisa é nós estarmos em distanciamento, outra coisa é nós estarmos distantes. Então, o que é interessante entre mim e a Lourdes, e entre a Lourdes e eu, é que a gente sempre, às vezes, dá uma distanciada, mas jamais ficamos distantes, né? Sempre tem uma conexão, tem um chamado, tem um negócio. Então, minha amiga, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui na Já tua não vai me live, fazer chorar, né? no teu canal, com a sua turma aí, né? Com o seu público. Eu acho que é muito legal isso, e essa pegada aí sua. Então, Lourdes é uma pessoa que está no coração e na mente o tempo todo. E obviamente que toda vez que eu recebo um convite da Lourdes, eu sempre faço um esforço diferente do que eu faria para determinados indivíduos. Aliás, determinados indivíduos eu não faria esforço nenhum, não fazia porra nenhuma e falaria que não iria. Né? Então, pô, você, sem comentário, a gente vai fazer aí 8 anos de amizade e sempre limpa, transparente e tal, às vezes divergente nas opiniões, mas convergindo em determinados pontos, né?
Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, são 35 anos de carreira, eu comecei a trabalhar no McDonald's muito cedo, e são 6 livros escritos já, né? A gente lança o 6º livro agora. A gente, porque eu fiz em parceria esse livro com a Daniela Serban, uma amiga da Escola da Integração, Escola de Negócio, e é um livro falando sobre vida, sobre produtividade, sobre os 1440 minutos, inclusive o livro se chama 1440 minutos. Então, é o 6º, não é fácil escrever, esse livro ele exigiu de mim, de nós, 3 anos de pesquisa, de trabalho, de construção, mais ferramentas, tem um ferramental bem legal lá. Isso aí, galera, vai tocando no coraçãozinho aí. Tem um ferramental bem legal. E quando a gente fala, e a Lourdes falou aí a respeito do autoconhecimento, ferramentas de autoconhecimento, eu tenho uma prática muito grande por buscar o autoconhecimento de forma muito intensa. Então eu tenho algumas certificações nacionais e internacionais em ferramentas de acesso, inclusive as mais poderosas que a gente conhece em mercado, como TKI, EQI, MBTI, DISC, Big Five, né? Então eu tenho essas certificações em todas essas ferramentas na busca pelo conhecimento o tempo todo. O Access, né? O Access vai trabalhar também um pouco da inteligência emocional. Então é isso, eu acho que a gente tem que ir entendendo e compreendendo. Nós não seremos completo, não seremos perfeito, porque perfeito é feito por completo, e aí só lá no céu mesmo, para quem vai ficar vai ser difícil, quem vai para o inferno então tá fudido. Então é a gente olhar nesse movimento que tipo de gente que a gente é, e quando a gente fala sobre autoconhecimento, eu acho que nunca foi tão importante, viu, Lourdes? E eu que falo para as áreas comerciais, eu falo para os caras direto isso. Eu falo, cara, não adianta você querer mudar um comportamento que você não sabe qual é. Às vezes você não está vendendo, não é por causa do mercado, é por causa de você. Você sabe, Cláudio, outro dia eu vi uma frase que eu achei assim maravilhosa e ela vou colocar aí essa semana como... Ó o Cris aí, entrou, ó, convidei o Cris aí. E aí, Cris, um amigo meu lá de Americana, bem-vindo aí, Cris. Que legal, bem-vindo, Cris. Que diz o seguinte, né? Nós não podemos consertar o que nós não sabemos que está quebrado. Eu acho que esse é o ponto, né, Cláudio? Eu acho que quando você se autoconhece, você potencializa o que você tem de melhor, né? Você potencializando o que você tem de melhor, o que você não é tão bom, porque nós não somos bons em tudo, né? Em tudo. Ah, eu sou perfeito em tudo. Lógico que não, nem é possível ser, né? Você busca sempre uma condição de melhoramento, de superação, mas tem coisas que nós realmente detonamos porque nós somos bons. E outros, a gente vai tendo que acertar no meio do caminho. Mas se você não conhece esses pontos, né, fica muito difícil você trabalhar nele. E ainda tem um detalhe, né, que é fundamental, que nós também nos acostumamos, né, Cláudio, a ser do jeito que nós somos. Então, muitas vezes, nós acabamos achando assim, tá bom assim, não tem jeito de mudar, não dá tempo, não tenho idade, como se houvesse idade para você fazer algo, para você mudar, para você rever alguma coisa, né? Então, quando eu trouxe você, foi exatamente esse depoimento, né? De alguém que não é da área, né? Que não é psicólogo, que não atua em mercados diferentes, mas que fundamentalmente lida com gente. E lidar com gente, você precisa ter um pouco desse know-how, um pouco desse conhecimento e trabalhar com algumas ferramentas, né? E você, inclusive, porque para você poder auxiliar alguém, se você não está bem com você mesmo, se você não sabe, como é que você vai fazer, né? Você sabe que você, falando aí, me vem 3 pontos de reflexão nessa sua fala aí. Então, o primeiro ponto, é interessante você falar, me veio à memória aqui, 4 anos atrás, eu ia fazer uma palestra de fechamento. Minha mãe, Dona Sandra, é uma estudiosa da área do autoconhecimento, já fez imersões de autoconhecimento em mais de 6 países. Olha aí, hein? Olha que legal, que legal. Olha aí, hein, Cris? Vê se aprende com ela, menino. Cris é um querido, cara bom demais.
Tem uma galera aí, você viu que se a gente não convida aqui, ó, a Nath falou assim, ai, quase perdi. Vânia, obrigado por lembrar. Gente, manda os aviãozinhos aí, os aviãozinhos, senão o pessoal esquece. Você sabe que 4 anos atrás, eu estava para fechar um evento, fui fazer a palestra de fechamento num hotel. Ó a T aí também. Tita acabou de entrar aqui. Manda aviãozinho, a gente convida, as pessoas vêm, gente. Ó a Si Moreno aqui também, ó. Ó a galera aí. Vai mandando aí, gente. Coraçãozinho, chama a turma. Sextou é o bate-papo com água. Eu gostaria que fosse uma cerveja, um vinho. Se quiser, né? Aqui, vamos fazer um tintim. Levanta aí, por favor. Cheers! Cheers! E aí, meu, eu ia fechar o evento. Era um evento de uma gigante da área de cosméticos, uma multinacional. E tô lá no fundo da palestra, me preparando e tal, e essa pessoa subiu, ela mede mais ou menos 1,55 m. Ela tem a altura de 1,55 m, mas é uma mulher de uns 8 metros, mais ou menos, em grandeza, em atitude, em transparência, em justiça. É 1,55 m de puro poder, assim, uma explosão. Sim. Aí ela subiu, daqui a pouco eu falo o nome para vocês seguirem. E essa mulher começou a falar, eu nem não sabia quem era mesmo, então, nem aí, né? Tava fazendo meus negócios lá atrás, eu ia ter que subir, tava me concentrando, me preparando. E aí daqui a pouco ela fala assim, bom, deixa eu contar minha história para vocês da Volkswagen. Eu falei, pô, quando fala de empresa, me acende os negócios, né? Aí eu olhei assim, aí ela começou a contar a história dela. Ela falou, eu era executiva da Volks, e aí eu comecei a trabalhar forte. Um dia o meu chefe chegou para mim e falou assim, ó, a gente gostaria muito de te promover, você tem todas as competências, todas as habilidades, conhece, sabe fazer, e isso e aquilo, elogiou, e o caramba, tal. Aí ele termina a frase assim, pena que você é mulher. Ela falou, como é que é? Pena que você é mulher. Bom, essa mulher se chama Ana Fontes. Depois, quem quiser pesquisar aí, vai ver quem é a Aninha. A Ana Fontes é extraordinária. E aí a Ana começou a contar e então eu aprendi uma coisa naquele dia, que se chama Síndrome do Impostor. Sim. Eu não tinha nem ideia do que era. Aí essa mulher começou a colocar, Lourdes, Síndrome do Impostor e fala disso. Eu falo, caraca, velho, eu tenho essa merda aí. E aí fechei meu laptop e comecei a ouvir ela falar. Síndrome do impostor, síndrome do impostor. Eu falei, pô, aí o cara estuda, nunca tá pronto, e isso acha que é um porcaria, acha que não é ninguém, que o que fala não faz sentido, não se expõe. E ela contando, ela falou que foi para casa, dormiu, no outro dia pediu a conta da Volkswagen. E se você entrar aí hoje e procurar Ana Fontes, você vai saber quem que ela é. Ela cuida lá daquele projeto das 1000 mulheres empreendedoras, tá no projeto das 10 mil da GV. Meu, mulher é feríssima. Feríssima. Ana Fontes. Ele entra no LinkedIn dela depois. E aí, meu, ela terminou de contar aquilo, e aí, que vocês que são psicólogos, vocês sabem, você tem a síndrome do impostor, e do outro lado você tem Dunning-Kruger, né? Ou seja, sim, o indivíduo não sabe porra nenhuma e quer ficar falando de tudo, né? Ele é aquela galera que a gente vê na internet, aí, que é bom pra caramba de internet. Quando você entra na profundidade, o cara não sabe mais nada. E aí eu saí, Lourdes, daquele encontro, terminei minha palestra em estado de choque, entrei já nem sabia mais o que ia falar, né? Não, cara, foi assim, ó. E eu me joguei na palestra, eu chorei no palco, puta, mas foi um negócio muito louco. Eu falei, agora também eu vou falar quem eu sou, já dei uma radicalizada. E aí eu entrei no busão, no traslado, né, que nos levaria até o aeroporto. No traslado, eu resolvi redesenhar uma porrada de coisa. Refizemos tudo, no avião eu vim redesenhando. Quando a gente chegou aqui, eu chamei toda a equipe de marketing, toda a galera que trabalha junto, em parceria comigo. Falei, galera, é o seguinte, nós vamos dar potência nessa bagaça. Nós vamos mudar o site. A gente, ó o Cezinha aí. Nós vamos mudar o site, nós vamos mudar a minha maneira de falar. Se alguém perguntar, eu sou um dos melhores caras e uma das melhores cabeças na área de vendas do país. Tá certo? Eu tenho que ser esse nome quando o cara pensar,
vou concorrer com todos esses caras aí que falam que são bons, eu também sou. Meu, deu uma virada. Mas por que deu uma virada? Porque naquele momento eu estudei e entendi e fui pesquisar mais ainda a respeito da síndrome do impostor. Eu não tô livre, vira e mexe, ele tá aqui assim, ó. É Vira a e voz mexe, que fica, né? É. vira e mexe bem assim, mas você é um bosta, você sabe, né? Uhum. O que você vai falar, aí eu falo, sai de reto, Satanás. E, meu, e começo a orar, cara, porque, meu, é uma voz do demônio esse negócio. Mas foi o que você falou. Quando eu consegui dar nome pro bicho, quem é essa? Que entidade é essa, se é que a gente pode chamar assim? Que entidade é essa que me assombrava, que falava assim, porra, você é um bosta, bicho. Mas, ó, eu fiz a faculdade de administração, sou tecnólogo em análise de mercado, eu tenho uma especialização em didática para o ensino superior e uma especialização em EAD, tenho um MBA em administração estratégica, um MBA em marketing, um MBA em gestão de pessoas, um mestrado em administração e gestão de pessoas, tenho formação em neurociência para o Instituto Conectomos, tenho formação internacional em análises de perfil, sou Master Coach pelo Slack, tenho 6 livros escritos, tá certo? Hoje faço o acesso para o doutorado em Ciências da Religião com uma das melhores mentes do mundo que você conhece, que é o professor Jung Mossung. Olha a Elaine aí, tudo bem? Muito bem, bem-vinda. E aí, cara, não é possível que eu seja um bosta. É. Mas, Cláudio, mas se Então você esse autoconhecimento é importantíssimo. Agora, o que eu não posso deixar também é a outra voz do outro lado. Dunning-Kruger ficar me pegando e falando assim, agora você já sabe tudo, já pode sair arrebentando aí que você é o cara. Não, 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 não. Porque se tem uma coisa que tem que estar na missão é ser ensinável o tempo todo e saber que a gente não é perfeito, que a gente está no estado de evolução e que tudo que eu aprendi faz parte da bagagem, mas não necessariamente me leva para onde eu quero ir. Eu tenho que desenvolver novas competências, novas habilidades e um monte de coisa. É isso mesmo, Cláudio, mas eu acho que esse é o fator. Você precisa ter a tua autoestima, né? Você precisa ter a sua autovalorização, mas, fundamentalmente, você precisa lembrar da humildade, né? Eu acho que essa é uma palavra, né? Porque a arrogância, ela não te leva em absolutamente a nenhum lugar, né? Mas você tem que ter a humildade e a sua autoconfiança das suas competências, dos seus méritos, né, do quanto que você está buscando, do quanto que você já buscou, e a trajetória da vida, né, Cláudio? Você não para nunca de buscar. Né? Eu acho que nós conseguimos aprender todos os dias, de todas as formas, em todos os contextos, né? Então, nós não paramos nunca. Então, eu acho que essa busca de conhecimento, essa busca do aprendizado, essas formações que você fez, te engrandeceu fundamentalmente enquanto pessoa. Porque o bacana, né, claro, é ser e não ter, né? Então, eu acho que esse entendimento do ser é que te eleva e faz com que você tenha essa energia e essa tua competência de cada dia estar explorando novos horizontes, sabe? E muitas vezes Não, e você saber tem dessas ferramentas, né, Lourdes? Saber dessas ferramentas, cara, que a gente, você falou aí de autoconfiança, né? Ó, Lilian Simões. Ó, Lilian, eu sei que você pode escrever, mas não pode falar aqui. Lilian é dona de uma das melhores escolas, Lourdes, de línguas do nosso país. 31 anos, uma mulher empreendedora. Legal. Lilian, acabei de contar a história aqui da síndrome do impostor com a Aninha Fontes, lá em Recife. Lilian sabe quem é a Ana Fontes, e a Lilian é uma dessas mulheres poderosas aí, uma amiga. Cuida da gente aqui, viu? Hein, Lourdes? É ela que cuida da gente aqui no autodesenvolvimento, do inglês e do espanhol, dessa galera aqui de casa. Se não fosse Dona Lilian, a gente tava ferrado. Que legal, Legal. Que bacana. Ah, legal, ela tá aí. Ó, Lilian e Lourdes Nogueira é uma fera aí na área de assessment, psicologia. Depois ela fala. Mas, ó, ô Lourdes, você tá falando aí,
você falou da autoconfiança, né? Que está dentro de uma das subescalas da inteligência emocional, né? A gente tem 5 escalas da inteligência Sim, emocional com 15 subescalas. E uma das subescalas, olha que interessante, você falou aí, acredite se quiser, 3 subescalas minhas que são terríveis. Empatia, só para a galera que está assistindo ter uma ideia de subescala, como que é o nível. No EQI, que é uma ferramenta extraordinária, se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam, é o que tem de melhor. Para mim, é a melhor ferramenta que existe, é o melhor inventário que existe. Nunca na história teve um inventário igual. Então, MBTI dá algumas coisas iguais, diz que dá um monte de coisa igual para um monte de gente, mas o EQI não dá. O EQI, cada um tem o seu, é uma fotografia extraordinária daquele momento, tanto é que a gente repete a cada 6 meses e tal. E aí, minha amiga, eu fiz, tem 3 meses aí. E a escala, mais ou menos, vai de 30 a 150. A minha empatia deu 53. Autoconfiança, 74. sei. Autorrealização, 65. Ou seja, por mais que eu enfrente um impostor, ele ainda me incomoda no subconsciente, se é que a gente tem consciente, né? Porque eu, como estudioso da neurociência, a gente já tem umas discussões muito fortes a respeito da consciência, né? E vocês na psicologia sabem mais disso ainda do que a gente, dentro de subconsciente, consciente, inconsciente, assim vai. Mas, dentro de mim, por mais que eu tente me livrar, é uma luta que eu já estou encarando que provavelmente vai ser uma luta sem fim, que deve ir até os meus 100 e poucos anos. Porque ele sempre vai estar aqui. Então, mas eu acho que assim, quando nós temos essa consciência, é isso que eu tenho falado nos meus posts, é isso que eu tenho falado, tentado mostrar nas lives, é que assim, quando você conhece isso, você consegue lidar de uma outra forma, Cláudio. Então, Sim. poxa, o processo teu é de empatia. Então, você já sabe disso. Então, quando você está numa situação nova, que as pessoas não te conhecem, você já fica atento com esse seu processo de estabelecer esse vínculo, né? Então, a questão da autorrealização, poxa, eu não estou valorizando como deveria estar, eu não estou me sentindo realizado. Você também vai, né? Você vai fazendo os seus resgates internos, mas você conhece Sim. onde é que está. Você faz um lançamento de um livro que muita gente quer fazer, você fala assim, foi legal. Pois Como é, assim, meu? como assim, né? Entendeu? Como assim, né? Então, eu acho que esse é um processo. Mas eu queria que você me desse alguns relatos, Cláudio, do seguinte. Você falou aí de algumas ferramentas, né? Que, que são os inventários de autoconhecimento, que eu acho bárbaro, né? Uma das que eu sou apaixonada é o MBTI, porque ele traz todo um contexto de Jung, né? E Jung trata da MBTI de verdade, né, Lourdes? Só um parênteses aí. o Não MBTI de deixar as verdade. pessoas ficarem fazendo essas coisas fakes que tem na internet, Isso, que não leva a que nada. vai dar merda. Exatamente. Então, assim, e um próprio diz que, né, acho que o Morton, ele trata algumas coisas com muita seriedade, sabe? Mas essas são ferramentas de autoanálise que você precisa fazer com um profissional que é confiável, né? Para que você receba Mas as feedback. pessoas acham que isso é custo, Lourdes. Tem um monte de gente que encara, muitos profissionais, e a turma que está te assistindo aqui, tem um monte de profissional, que tem que entender uma coisa urgente. Não dá para você pegar uma ferramenta, por exemplo, igual o EQI, você vai pagar, você vai investir aí, sei lá, a ferramenta é em dólar, vem da MHS. Então, o Acesse mais uma devolutiva, você vai ter que investir uns R$ 2.000. Mas, cara, é um investimento para a tua carreira. 2.500. Então, é um investimento para a tua carreira que vai tirar você daqui e ir para cá. Sim. Aí o cara fala assim, mas eu vou fazer um MBTI, me cobraram 2 pau, me cobraram 1.500. Mas, pô,
Agora, o que você não pode é fazer um MBTI na internet, pegar a devolutiva de qualquer Zé Ruela que não fez uma certificação, e ao invés dele tirar você daqui para lá, você vai vir daqui para baixo. Por quê? Vai destruir, não dá o assessment correto, o inventário é equivocado, o sistema não funciona, não tem comprovação científica. Pô, se você vai investir, investe num negócio que faz sentido, né, meu? Então, mas aí o que acontece, né, Cláudio? As pessoas não têm esse conceito de investir em você mesmo, porque é um investimento, é um dinheiro para você, sabe? As pessoas ainda não perceberam o quanto que é importante este investimento nela. Porque a partir do momento... A tua cadeira virou, você tem que virar mais para a câmera aqui, ó. É, Não, é, contrário. Aí. se ela... Não, do outro jeito, do outro jeito. Se Aí. ela não consegue ter essa leitura, né, fica difícil. Mas eu também queria comentar, Cláudio, que além dessas ferramentas aí que nós citamos, né, eu acho que tem algumas coisas que a gente também pode dar algumas dicas que são fundamentais como ferramentas, né? Eu acho que é possível. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as questões de feedback. O feedback, ele não deixa de não ser uma ferramenta que você, desde que você confie, óbvio, né, no feedback, que você pode explorar. Conta um pouco aí da sua experiência, da sua vivência nesse processo. Peraí, que eu estou só colocando o nome de algumas ferramentas aqui, ó. Que quem estiver assistindo aqui Tá? pode ter o nome de um pouco dessas ferramentas que a gente falou aqui, ó. Né? E você sabe que tem um colega nosso, que qualquer dia nós vamos marcar e deixa passar um pouquinho, que ele patenteou uma ferramenta nova, viu, Cláudio? Nacional, com 47 competências e com um processo ainda diferenciado. Neste inventário dele, você consegue mapear motivação e nível de estresse. Olha que bacana, Cláudio. Ó. A gente precisa, uma hora, conversar um pouco mais sobre isso, né? Que hoje não dá tempo. Hoje vamos por etapas, né? Tá? Vamos, Jack. O Vamos no feedback. Jack. É que eu acho que banalizaram um pouco o feedback. Então, qualquer coisinha agora, é igual em vendas, o pessoal fala de follow-up. Faz follow-up, como se fosse uma coisa assim, vou ali no banheiro, faço um follow-up rapidinho e volto. Igual mindset, né? Eu quero morrer quando as pessoas, eles leem o livro da Carol Dweck Eu acabei e de acham falar que já dele nos meus posts. Eu falei sobre Então, e ele. acha que já entende de mindset. Para entender de mindset, a gente não tem que ir na Carol Dweck, a gente tem que ir lá no Nigel Holmes, entender a construção, Sim. visitar Robert Dilts para entender a pirâmide neurológica, e aí sim ler Carol Dweck. Porque qualquer coisa agora é um mindset, você precisa mudar teu mindset. Cara, mudar mindset, primeiro que o mindset é um espectro entre Sim. aquilo que você tem preso de fixo até o desenvolvimento. Esse espectro passa por 5 pontos. Desafio, obstáculo, esforço, crítica, onde está o teu feedback aqui, que você está pedindo, e o sucesso do outro. Só que a gente é open down, né, meu? Sim. Então, a gente está num espectro dentro do mindset. Então, muda teu mindset aí. Cara, mindset para mudar não é igual ir no banheiro, faz cocô e volta, você está aliviado. Não é um negócio assim que você muda, né? E aí, quando você fala de mudança, se o cara for competente também, vai ter que ir lá na Elizabeth Ross, tá certo? Vai ter que entender todo o processo da curva de mudança, desde o choque, negação, frustração, depressão, adaptação, né? Teste. E vai ter que entender todo esse processo de mudança para saber onde que você está dentro do processo. Então, Freud Então, quando eu fala falo de isso. feedback, eu tenho até medo aí de feedback. Porque os caras, vou falar na boa, a gente está numa live aqui que é nossa. Eu vejo muito mais feedback do que feedback. Mas se Porque o ela feedback ele tem que usar como ferramenta para o crescimento do outro. Para o desenvolvimento do outro. Sim, então, sim, mas você pode usar em seu próprio benefício também. Quando você recebe isso de pessoas, né, Cláudio? Diferenciada, com seriedade, né? Aí tá lá no mindset. Isso, com pessoas com aí é o outro lado da seriedade. moeda. Isso, pessoas que você...
acredita, que você confia, né? Então, acho que assim, quando você confia em alguém, que esse indivíduo te diz algo, né, para você, no que você está fazendo e como, porque o que nós temos de ruim, né, Cláudio? Para cada atitude nossa, nós temos uma justificativa por que nós fazemos. E esta é uma das dificuldades da questão de ouvir e de escutar o feedback. Por isso que ele não é feedback, ele é feedback. Primeiro que as pessoas dão feedback baseado na sua percepção, no seu olhar com relação ao outro. Você não dá feedback assim. Você dá feedback baseado em fatos, em dados. Uhum. E pontuado da onde é que o indivíduo está e como é que foi a reação dele. E não na achologia, né? Olha, eu acho que você fica melhor de preto que de branco, sabe? Isso não é seriedade, sabe? Achologia. Achologia. Ainda não surgiu essa faculdade, né? Então, é porque às vezes os indivíduos, às vezes, são como São Tomé, né? Bom, autoconhecimento, preciso mudar, por onde que eu começo? Então, acho que tem alguns passos, né? Nem sempre os indivíduos têm aí 2.000, 3.000 reais para fazer um investimento de bate-pronto, embora ele deve Começa fazer. pelo DISC, o DISC é o mais barato que tem. Isso. Começa pela dominância, influência, estabilidade e conformidade, né? Mas não aquele que está na internet, né, Flávio? Porque aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Agora, e outra coisa, procurar um profissional, aqui vou defender a nossa bandeira. Eu não faço mais isso, né, Lourdes? Eu não faço acompanhamento de coach, eu não dou mais devolutiva. A única devolutiva que eu dou ainda é do EQI, porque é high potential, fodástica. Assim. É a única que eu dou. O resto a Kátia dá, né? A Kátia tem MBTI, DISC e tal também, tem o EQI. A gente está agora se preparando para fazer o Birkman, para avaliação de carreira, né? Você conhece o Birkman também? O Birkman ele é muito bom, eu gosto dele. Para carreira, ele é excelente. Para carreira, isso aí. Então, procura um profissional. Então, a Lourdes, eu acho que você ainda faz esse trabalho, né? Pô, pega um profissional gabaritado como a Lourdes, que tem, além de ter a capacidade da ferramenta, o desenvolvimento da ferramenta e a formação na ferramenta, vamos chamar de ferramenta, já que a gente pôs o nome aqui, né? É meio pobre chamar de ferramenta assim, até perigoso, mas vamos pôr. Instrumento, boa. E aí pegar o instrumento e ir com um profissional gabaritado, que sabe o que está fazendo. Nada contra, mas eu vou falar para você, eu acho estranho. Lógico que a gente não pode medir dessa forma, é um pré-conceito, inclusive. Sim. Mas não como preconceito, mas como estranheza. Se eu faço um instrumento desse, a utilização de um inventário desse, e vem para mim, me dá uma devolutiva, uma pessoa de 24 anos, fica difícil para mim. Eu, Zanutin. Fica bem difícil, mas muito difícil. Agora, vem uma profissional, como você, ou como tantos outros que a gente conhece, que fala assim, peraí, além de ter a pegada da ferramenta, conhecimento do instrumento, ainda tem, obviamente que dentro do disco a gente não pode agir dessa forma, mas ainda tem a possibilidade de uma conversa mais mentoriada, de um bate-papo mais profundo, não é? E ainda com as competências da psicologia, que coisa que a gente de mercado não tem, certo? Nós não temos essas competências, nem esse estudo, nem essa capacidade. Então a gente tem as competências de dar as devolutivas olhando para o desenvolvimento do indivíduo de forma profissional, né? Mas a gente não tem o impacto da mente do indivíduo, né? Do comportamento do indivíduo. Então acho que é muito sério isso, cara. Não cai nessas armadilhas de internet, tem uma pá de picareta na internet aí, vendendo curso à torta direita, falando que vai mudar a tua vida. Pô, meu, só idiota para acreditar num negócio, você põe 50 reais, você vai ficar milionário em 6 meses. Pô, meu, trabalhar dá um trabalho danado. Mas, Cláudio, isso tem a ver com maturidade, né? Isso tem a ver com experiência, né? Quando você fala, né? E não é falta de mérito nenhum, porque uma pessoa de 24 anos,
ela com certeza é uma estudiosa e vai ficar muito boa, mas ela precisa ainda caminhar um pouquinho no que a gente chama na escola da vida, né? Porque só o conhecimento teórico, ele é engrandecedor, mas ele não é tudo. Você precisa ter as experiências, né? Você precisa ter algumas vivências, né? Você precisa ter algumas dores, né? Para que você possa fazer algumas associações no decorrer da sua vida, né? Então, Eu faço parte lá do Empreendedores Compulsivos, você sabe disso. O nosso logo é um band-aid. Porque tem que ter cicatrizes, cara. Tem que ter cicatriz, meu. Quando você tira, você vê as marcas, né? É isso mesmo, né? Que são as dores, né? São as tuas aflições, são as suas experiências que você passa ao longo da tua vida, né? E que muita gente acha que só acontece com você, que você tem o lance lá do vitimismo forte, né? E se você pegar tudo isso e colocar num grande pacote e falar, poxa vida, eu vivi, eu tenho a experiência, eu sei como que eu lidei, não significa que vai servir para o outro, mas você tem o que transmitir, né? Porque as nossas experiências servem para nós mesmos, eu sempre falo isso. Você precisa construir a sua estrada, né, Cláudio? Porque não Você tem falando, eu lembrei de um livro de um cara chamado Max Lucado, eu acho que é do Max Lucado, se não falha a memória, se chama assim, Nos Meus Passos, o que faria Jesus? nos meus passos o que faria Jesus. É embaçado, né? Então, É, esse caminho, qual é o caminho que a gente está trilhando? Que tipo de marca a gente deixa? Você sabe que nesse universo de internet aqui, outro dia o meu time, a galera falou assim, tomara que não apareça, né? Se Deus quiser, tomara que não apareça, porque eu sempre tento falar com muita coerência, muita transparência. Eu não tenho haters. Em todos esses anos de internet, eu não tenho haters. E eu acho que isso deve dizer algumas coisas, sabe? Eu não tenho vergonha do meu passado. Ele conta a minha história. Eu só não eu posso sei. ficar preso nele, né? Sim, sim. Mas, Ele conta a minha história. Então essa caminhada nossa é importante. Que trilha a gente está fazendo, né? sim, sem dúvida. Mas, Cláudio, e quando eu falo, né, das experiências, né, elas não necessariamente servem para os outros, mas isso não significa que você não tem que escutar. Porque a nossa escuta nos dá referências, né? Então é a mesma coisa. Olha, eu acho que o restaurante X é super bacana, eu gosto muito de ir lá, né? Legal, bacana. Você pode ir e a tua experiência não ter sido tão positiva quanto foi a minha. Mas não tem problema, você já tem a referência. As nossas referências, as nossas percepções são diferentes. Então, é isso que a gente precisa ter em consideração, porque as pessoas vivem querendo receitas, né, Cláudio? Eu tenho certeza que alunos seus, quando vão te pedir lá os autógrafos, você vai falar assim, qual é a receita, hein? Como é que você fez? Gente, não tem receita, né, Cláudio? Porque se tivesse, seria bom, né? Tá? Eu costumo dizer que trabalhar dá um trabalho danado. Essa é a receita. Então, né? Então eu acho que Trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, né? É a esse é mesma o coisa que acontece com a gente nas universidades, né? O cara fala assim, ô professor, você só dá aula ou trabalha também? Não, rouba o banco. Eu falo pros caras assim, não, eu roubo o banco também, que isso é mais fácil. Uhum. Cara, é um negócio muito louco, né? Então. Mas eu acho que esse é o contexto, né? Essa estrada, né? E mais assim, né? Quando as pessoas olham para você, e aí fala assim, mas você não passou o que eu passei, você não pega 11, não estudou, não fez faculdade à noite, a tua condição sempre foi melhor. Quem disse que foi melhor, né? Entendeu? Esse é outro contexto, né, que as pessoas acham. No meu caso, Lourdes, o pessoal pode entrar no canal do YouTube lá, tem alguns vídeos que a gente fez com a equipe há muito tempo atrás, contando um pouco da história. Eu Né? também já fiz a minha. Ainda preciso Então, aumentar algumas lá, porque quando eu comecei a falar, eu mais chorei do que falei. Então, tá ficando velha chorona.
Pois é, Cláudio. E aí eu acabei chorando e eu não contei tudo como deveria ter Ó, contado, né? como especialista, o que, que é que aconteceu no teu cérebro quando você começa a fazer isso? Veio muita coisa na memória? É, você se emociona, né? Ou veio um É que, sentimento de gratidão ferrado? Porque para é, mim, quando eu estou contando essas histórias, eu falo assim, puta, eu nem acredito que eu cheguei até aqui. Lourdes, para quem foi o que foi? Eu vim numa família muito pobre, né? Eu sou o único na minha... Eu e um primo meu somos os únicos que têm formações acadêmicas na área de lato sensu e estrito sensu, e eu devo ser o único da minha família que vai chegar no PhD aí do doutorado. E aí, meu, e às vezes eu olho assim, eu tava com a galera outro dia, com um bando de professor amigo, e assim, né, um cara como eu chegar a dar aula nas faculdades de negócio mais importantes do país e algumas do mundo, né? Como Business School, a Sustentare, o IBMEC, a Dom Cabral. Cara, às vezes eu falo para os caras assim, você sabe que teve um dia, ô Lourdes, eu fui fazer o lançamento do Como Construir Objetivos e Metas, e o Objetivos e Metas ele foi lançado na Bienal do Livro. Eu era tão bunda com esse negócio da síndrome do impostor, que quando os caras me ligaram assim, eu falei, meu, você ligou pro cara errado, bicho, não é possível, você tem certeza? Ele falou assim, professor, a gente tem certeza, a gente quer lançar o senhor lá na Bienal, tal. Eu falei, mas querido, então, mas tem tanta gente legal pra você lançar, o Mário Sérgio Cortella não vai, ele faltou, é isso, aí você resolveu me chamar? Ele falou, meu, o professor Cortella também o vai. cara não faltou, não foi lá. E ó, É, você vê, eu dou aula lá na integração, né, junto com esses caras, né? O Cortella tá lá, Sandro Magaldi, tem uns caras fera, é muito legal, é muito legal. A o gente. Sandro Magaldi é meu amigo, né? Da época de HSM. Aliás, nem é da época da HSM. É. O Sandro Magaldi é meu amigo da época que ele trabalhou na Folha de São Paulo, né? Faz muitos anos isso, Cláudio. Eu Lá não numa tinha nascido associação. ainda. Não, com certeza você já tinha, assim, larga a mão, sabe? Ele tinha uma. Nós fazíamos parte da mesma associação de recursos humanos, né? E muito É, interessante. O Sandro é uma pessoa maravilhosa, né? E de uma bom pra competência caraca. ímpar mesmo, sabe? Ele é um diferencial. Tem um A carinho gente vai enorme. aprendendo muito. Então, Vai, outra vai. coisa, tá lá na Mas eles HSM, são né? os mestres, né? Fazer projetos pela HSM, sou convidado, mas eu acho que é legal, a gente chega, vamos fazendo. Pessoal, não desiste não, ó. Se tem uma coisa que eu acho que é perigosa é quando o nosso cérebro, aí falando um pouco da neurociência aqui, já nas ferramentas aqui, senão daqui a pouco acaba 10 É, minutos aí acaba, a gente é, dança. Ó, o nosso cérebro é preguiçoso e o corpo é vagabundo. Não tem o que fazer. No nosso cérebro ocorre uma coisa que é chamada de sistema 1. Nosso cérebro opera num sistema 1 e no sistema 2, basicamente. Lógico, tem outras coisas dentro, não quero ser simplório. Mas nesse movimento, pessoal, o sistema 1 ele é feito para economizar energia, para criar atalhos. E o nosso cérebro vai ficando preguiçoso se você não treina o teu cérebro e não dá para ele novos desafios. A gente pode morrer com esse QI, mas a gente não precisa morrer com esse conhecimento e com esse QE. é. O conhecimento e o QE e a nossa capacidade cognitiva ela vai melhorando. O cérebro é capaz de aprender. Cuidado, porque tem muita gente que chama isso, inclusive, de neuroplasticidade. A neuroplasticidade não necessariamente está ligada à capacidade só cognitiva, mas a Sim, neuroplasticidade ela tem uma essência. Qual é? Fazer com que células do cérebro, conhecidas como neurônios, assumam funções novas para poder fazer a função de células que deixaram de existir. Então, às vezes, o cara perde um braço, ele consegue outra competência, perde uma perna, um membro e tal, e adquire outro movimento, outra competência, isso se chama neuroplasticidade. Tem uma par de gente falando que neuroplasticidade é a capacidade de aprender. Inclusive, tem xarope falando aí que neuroplasticidade é metanoia. Puta, meu, aí é loucura mesmo de vez. Então, neuroplasticidade é uma condição
Se é falar que é uma neural. flexibilidade, né, que o cérebro arruma, né, para flexibilizar outras coisas, ainda, sei lá, ainda mais ou menos está lá dentro do contexto, né? Está dentro, que é o neurônio, ou o neurônio assumindo funções de outros que foram danificados, sem problema nenhum, até porque nós temos neurônio no corpo todo. As Sim. pessoas imaginam que tem neurônio só no cérebro. No coração, por exemplo, ele tem mais de 400 mil. E nós temos 5 tipos de neurônios, né? Os neurônios mais compridos, os mais curtos e tal. Mas, enfim, quando a gente olha isso aí, Lourdes, e a gente entende que a gente precisa pôr o cérebro para trabalhar do mesmo jeito que a gente põe o corpo, aí entra naquele lance de cérebro, mente boa, corpo bom, né? Saúde boa. A gente tem que pôr o corpo e a mente para trabalhar e oxigenar o cérebro com outros Sim. sentidos ou com desafios maiores. Aí sim tem um pouco dessa mudança de mindset, mas diretamente ligado ao nosso tema de ferramentas de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você se potencializa. Pois é. Então, e é isso, né, que você não pode ter a preguiça, né? É isso que você não pode postergar, procrastinar. Amanhã eu vejo, amanhã eu faço, amanhã é isso, né? Então, eu acho que o nosso cérebro é preguiçoso, principalmente, inclusive, com coisas que a gente muitas vezes não quer mexer, né? Esse é um outro processo, que é o da fuga, né? E que é do Olha impostor, lá, né? a Elaine falou aí agora, apoio que o cérebro é preguiçoso mesmo, deu risada. Estava vendo agora uma coisa que eu sabia, mas fiz errado, simplesmente por preguiça. Exatamente, exatamente, né? É. Olha lá, Então, o a gente... Cris, obrigado aí, o Cris está falando aqui, foi um prazer conhecer a Lourdes, Cris é um querido lá de Americana, gostei muito das dicas, a Sônia, vocês viram aí, né, gente? Dá uma puxadinha antes de ir embora, que a gente colocou aqui várias dicas de instrumento, e dicas não, né? Vários instrumentos que podem ser utilizados para um autodesenvolvimento e um autoconhecimento. Bom, tem que deixar claro uma coisa, né, Lourdes? Eu não acredito em autoajuda. Tem mais essa também. Eu acredito só em ajuda do alto. Sim, eu também. Bom... Ah, mamá! Maria Raquel entrou aí agora para te ver, ó. Eu vi, lindeza. Beijão para ela, grande. A Sônia Prado está aqui com a gente também, lembra que fizemos mestrado junto também? A Sônia, nossa, que legal! Verdade, muito bom, muito bom. Ô, Cláudio, vamos fazer então um resumo dos instrumentos, né, de Vamos lá. autoconhecimento. Você colocou aí, então nós podemos falar do MBTI. A Maria Raquel, para, pai! Nós podemos falar do MBTI, nós podemos falar do DISC, nós podemos falar... Faz aí um apanhadão. Ó, vamos pensar em investimento. O cara fala assim, ó, tô com investimento, não tá poderoso o investimento, mas eu quero não cair. Tá, eu tô olhando aqui. Cláudio, fiz um treinamento com você na empresa Cássio. Olha, é mesmo, na Cássio, a gente fez inclusive aquela dinâmica com os carrinhos, né, o Need for Speed, não foi? Fala aí, deixa eu ver se eu tô bom de memória ainda. Então eu começaria pelo DISC, um instrumento um pouco mais acessível que traria potência. Depois, para ter um desenvolvimento mais legal, ó, foi isso mesmo, tô bom de memória, né, Xi? Mas eu faria aí a indicação de um MBTI. Um MBTI, um TKI para conflitos, né, um Birkman para carreira, é um pouco mais em conta. E aí, nos High Potential, aí sim, o IQI, que esse vai mudar a vida e a maneira de enxergar a si mesmo e o mundo completamente poderosa. Mas antes do IQI, daria para fazer o Big Five também, né? Eu acho que o Big Five tem as facetas e tal, dá para trabalhar muito legal. Tem facetas igual o MBTI, né? Sim. E aí depois eu iria para o mais potente mesmo, que é o IQI, na minha opinião, que aí vai requerer um investimento entre R$2.500 a R$3.000, mas é a ferramenta. Agora, não adianta fazer todas as ferramentas e não estar disposto a entrar pelo processo de mudança, né? Porque se quiser ficar do jeito que está, aí é melhor não gastar dinheiro com nada mesmo. Legal, bacana. Bom, claro, super obrigada pelas dicas, pelo bate-papo. Vamos repetir outras vezes, né?
Acho que a gente tem muitos Vamos, você viu assuntos como aí para a gente o falar. tricô vai longe, né? Pois é, o tricô vai longe, né? E se a gente não tomar cuidado, cai, né? Mas é sempre um prazer imenso estar aí com você, te ver e torcendo. Vou participar da tua jornada, né? A Vem semana que comigo, vem, vamos falar de venda, né? Você sabe. eu sei, mas e daí? Vou aprender também, né? A gente precisa diversificar na vida, né? Ó, E, pessoal, entra aí, ó, semana.claudizanutin.com.br, vocês vêm para a jornada com a Lourdes, é de graça. pois é, então. E aí eu vou ter a oportunidade de estar te vendo, enfim, né? Tamo junto, maravilha, tá bom? Um beijo grande, um beijo na Kátia, no Rafa, na Maria Raquel, nesses lindos Beijo na fofos turma que eu aí. amo demais, tá? Depois eu falo com a Mai. Tá bom, Pede para pode. ela me ligar, a Aliás, gente ela troca quer ideia. falar com você, Tá tá bom. bom? Beijo, obrigada. Pessoal, valeu pelo tempo aí, obrigado a todos. Um grande abraço, obrigado pela audiência aí, Lourdes, fica com Deus. Bom final de semana. Obrigada, Clá. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau.